Na comunicação humana, a palavra representa apenas 7% da mensagem. O que dá sentido e significado é o contexto. E é por isso que nós estamos realizando esta viagem pela história do cristianismo, para entender melhor o contexto do grande conflito entre o bem e o mal. No episódio 3 desta série, continuamos aqui, na Itália, para conhecer melhor a história do fim da perseguição dos cristãos pelo Império Romano. Depois de 300 anos a serem objeto de ódio popular, de serem massacrados e exilados. Eu sou o Ruben Fernandes. E eu sou Jefferson Araújo. E convidamos você a conhecer conosco a história do primeiro imperador que se converteu ao cristianismo e as consequências dessa conversão, tanto para o Império Romano como também para a Igreja Cristã. No primeiro episódio, vimos que a destruição de Jerusalém era uma profecia, mas a Bíblia também falava em apostasia no futuro mundo cristão, que também viveria tempos de declínio espiritual após a perseguição. Será que essa apostasia já aconteceu? Está acontecendo? Ou ainda acontecerá? Constantino foi o primeiro imperador romano que supostamente se converteu ao cristianismo. Isso aconteceu no início do IV século. Ele era devoto do deus Sol Invictus, num culto que reunia todas as divindades sob a identidade do deus Sol. Na política, Constantino queria retomar a monarquia clássica e acabar com as guerras de disputas entre os imperadores legítimos e os nomeados, como ele próprio. Magêncio não aceitou a nomeação de Constantino para imperador na Roma Ocidental. Então Constantino partiu com os seus soldados para tomar a cidade de Roma. Um momento importante na história da cidade de Roma e nas origens do cristianismo ocorre no decurso da Batalha da Ponte Milvia a 28 de outubro de 312. Esta ponte, situada no traçado da Via Cásia, que se estende em direção a norte, constitui uma importante travessia do rio Tibre, assumindo um caráter estratégico na estrutura urbana da cidade de Roma. A sua edificação remonta ao início do terceiro século a.C. e ao longo dos tempos passou por múltiplas fases de reconstrução, testemunhando a evolução e a longevidade desta infraestrutura na história da cidade. As causas subjacentes a esta batalha foram as rivalidades inerentes entre os governantes da Tetrarquia, um sistema de governo implementado pelo imperador Diocleciano no final do século III, que dividiu o Império Romano em 4 partes administrativas, cada uma com o seu próprio governante: Diocleciano, Maximiano, Galério e Constâncio Cloro. Essa divisão do poder foi destinada a tornar o governo mais eficiente num império vasto e difícil de controlar. No entanto, a tetrarquia nem sempre funcionou de forma harmoniosa. E após a abdicação de Diocleciano e Maximiano, deu-se início a conflitos e lutas pelo poder, onde Constantino, filho de Constâncio Cloro, venceu uma batalha ao derrotar o seu rival Maxêncio, também filho do anterior Maximiano, emergindo Constantino como governante único do Império Romano nessa batalha. E Maxêncio morre afogado no próprio rio. Os factos ocorridos nesta batalha levaram à conversão de Constantino ao cristianismo. Os escritores cristãos Eusébio de Cesareia e Lactâncio contam que na noite anterior, quando os exércitos se preparavam para o confronto, Constantino teve uma visão divina, onde um símbolo apareceu no céu com as palavras gregas, geralmente traduzidas para o latim como in hoc signo vinces, isto é, através deste signo vencerás. Nesse momento, uma voz lhe terá dito que ele venceria a batalha se usasse esse símbolo como seu estandarte e o pintasse nos escudos dos soldados. Diferentes relatos históricos fornecem versões contraditórias sobre os pormenores dessa visão. A ambiguidade e a variação nos detalhes podem ser atribuídas às diferenças de perspectiva dos cronistas que registaram o evento, sendo alvo de discussão entre os estudiosos ao longo dos anos.
Alguns veem estas variações como resultado de interpretações posteriores ou de tentativas de legitimar a conversão de Constantino ao cristianismo, enquanto outros acreditam que a visão pode ter sido interpretada de várias maneiras pelo próprio imperador e o seu entorno. A ambiguidade dos relatos da visão reflete, acima de tudo, a complexidade do período histórico em questão e a importância desse evento na transição do Império Romano para o cristianismo. Crê-se que o sinal avistado seria o Chi-Rho, também chamado de cristograma ou crismon, formado pelas duas primeiras letras do nome de Cristo em grego. O Chi é representado por um X e o Rho é representado por um P. Este motivo iconográfico encontra-se frequentemente pintado nas paredes das catacumbas cristãs de Roma, sendo provavelmente o símbolo cristão mais antigo. Embora ele já fosse usado nos túmulos cristãos, há autores que consideram que o sinal não era assim tão conhecido e associado a Cristo pela população do Império. Depois desta experiência, Constantino declarou-se cristão. A conversão do imperador romano foi recebida como um ato de Deus. Em março de 313, Constantino aproximou-se diplomaticamente do outro imperador, Licínio, e pediu apoio à ideia de conceder liberdade religiosa a todos os cidadãos de Roma. Prontamente, Licínio concordou. No dia 13 de junho de 313, o Édito de Milão proclamou oficialmente a liberdade de crença, conforme a escolha de cada indivíduo em território romano, e declarou total liberdade e direito de culto aos cristãos, inclusive o direito de não honrar César como uma divindade. Era o fim das perseguições e o início de uma igreja legalizada. Estamos aqui, na igreja de San Giorgio al Paso. É aqui que se encontra a placa de homenagem ao Édito de Milão. Agora o cristianismo era a religião do imperador. Ter um mártir na família já não era mais motivo de vergonha. Os cristãos saíram das sombras. Agora eles tinham prestígio, poder. Mas onde iriam congregar? Até então os cultos eram secretos, realizados nas casas, nas catacumbas ou nas cavernas. Se esta vitória marcou o início da conversão de Constantino ao cristianismo, só por volta de 323 d.C. é que o imperador se tornou oficialmente o primeiro imperador cristão no decurso do Édito de Milão, documento assinado conjuntamente com Licínio, concedendo tolerância religiosa aos cristãos e a outros grupos religiosos dentro do Império Romano. Os académicos continuam a discutir os factos narrados, bem como a natureza da conversão de Constantino, questionando se esta foi verdadeiramente sincera ou se não poderia ser considerada meramente uma estratégia política para conferir legitimidade divina ao exercício do poder unificado que ele procurou encarnar. Ao analisarmos o Arco de Triunfo de Constantino, um monumento situado próximo ao Coliseu, erguido para celebrar a vitória na Batalha da Ponte Mílvia, constatamos a ausência de qualquer simbolismo explicitamente cristão na sua ornamentação. O arco é adornado por um conjunto de relevos em mármore que retratam apenas episódios relativos à batalha e outros eventos históricos e não se identificam ali elementos iconográficos ou inscrições que denotem uma clara afiliação com a fé cristã. Por outro lado, nas moedas cunhadas após a Batalha de Constantino, ainda continua a ser representado como o companheiro de Soli Invicto, o Deus Sol. E somente mais tarde, já em 326, vão aparecendo nas suas moedas algumas referências veladas ao cristianismo, como por exemplo uma emissão numismática de prata que representa o lábaro, isto é, o famoso estandarte militar usado pelo exército, com o cristograma grego. Até que em 350 as referências cristãs já são evidentes. Estamos aqui no Vaticano, o centro da Igreja Romana. Foi aqui que Constantino construiu uma igreja com toda a pompa da arquitetura romana. A primeira versão
da Basílica de São Pedro no ano 325. A partir de então, a Igreja começou a imitar os costumes do Império nos cultos, na estrutura, na hierarquia, no vestuário sacerdotal. Com isso, símbolos que não pertencem aos cristãos e não estão representados biblicamente foram introduzidos, incorporados e até ressignificados, e depois apropriados como se fossem de origem cristã. Diplomático e com uma visão imperialista, Constantino praticava uma política que unia os interesses em conflito entre o paganismo e o cristianismo. Não era o problema para o Império absorver os elementos do cristianismo. O problema começou quando os bispos da Igreja usaram a mesma estratégia para fazer acabar as diferenças entre o culto cristão e o culto pagão, pensando em quanto poder isso daria ao cristianismo. Por exemplo, no dia 7 de março do ano 321, Constantino proclamou feriado público o domingo, dia do sol. O domingo agora seria dia de descanso para todos. Como a ordem real não parecia substituir de modo suficiente a autoridade divina, Eusébio, bispo que procurava o favor dos príncipes e era amigo íntimo e bajulador de Constantino, propôs a alegação de que Cristo tinha transferido o descanso do sábado para o domingo. Nenhum testemunho das Escrituras sequer foi alegado em prova da nova doutrina. Até então, os cristãos ainda guardavam o sábado, como o próprio Jesus também havia guardado. Para atrair e facilitar a conversão dos pagãos, a Igreja incorporou algumas festas pagãs, dando a elas um novo significado. Os cristãos se adaptaram a esses ritos, apropriaram-se deles e tornaram-se seus. A ambição pelo poder foi a base do crescimento da Igreja cristã no IV século. A conversão de Constantino atraiu muitos pagãos para o cristianismo. Mas, do outro lado, o coração de muitos líderes da Igreja, que agora passaram a praticar liderança política, foi corrompido pelo acesso ao prestígio do imperador romano. Depois de Constantino, que morreu em maio de 337, Roma não teve novos imperadores pagãos. No V século, as invasões bárbaras conquistaram Roma Ocidental e surgiram diversos pequenos reinos na Europa, e com eles, disputas entre o poder dos reis e o poder da Igreja. Roma começa a ter as suas fronteiras imperiais sob constante ameaça a partir dos finais do século III e inícios do século IV, nas frequentes disputas com as comunidades bárbaras que residiam na periferia do Império. Todos aqueles povos que viviam para além dos confins do Império representavam agora uma ameaça cada vez mais constante e eram genericamente chamados de bárbaros, apenas porque não falavam grego ou latim. Os romanos consideravam todos os que não compartilhavam a sua cultura e língua como inferiores e incivilizados. De todos os modos, as invasões bárbaras devem ser vistas como um processo de migração em massa de povos germânicos e outros grupos étnicos que se deslocaram para o território romano. Há uma certa concordância entre os investigadores ao afirmar que os principais fatores que explicaram essas migrações foi a procura de terras férteis e climas mais agradáveis, além das questões demográficas, dos conflitos sociais internos e da pressão da chegada de outros povos, como por exemplo os hunos. Durante o século III d.C., o Império Romano já tinha sofrido pequenas caramuças bárbaras ao longo das suas fronteiras. Tribos como os visigodos e os vândalos iam saqueando cidades e territórios fronteiriços, enfraquecendo gradualmente a infraestrutura e a autoridade do Império Romano. Nos inícios do século IV, os visigodos fizeram um acordo com os romanos para ganhar terras e ofereceram a sua lealdade ao rei romano. Porém, logo surgiram desentendimentos entre ambos que conduziram à guerra. E em 410 d.C., os visigodos, liderados por Alarico, irrompem em Roma e saqueiam a cidade, sequestrando Placídia, a irmã do imperador de então Honório. Este episódio demonstrou claramente a vulnerabilidade de Roma e a perda do seu prestígio, e chocou o mundo romano, pois a cidade não era pilhada desde os tempos de Breno,
um chefe tribal celta que séculos antes, em 390 a.C., tinha forçado as portas e muralhas de Roma, saqueando a cidade. A invasão dos vândalos norte da África, que culminou na queda de Cartago em 439 d.C., e a deposição do último imperador romano, Rómulo Augusto, em 476 d.C. por Odoacro, líder dos Érulos, são frequentemente considerados eventos cruciais que marcaram a queda do Império Romano do Ocidente, aquela que foi uma das maiores potências do mundo antigo. O colapso foi resultado de uma série de fatores, incluindo pressões externas e crises internas, bem como a divisão política do Império. O período subsequente, conhecido como Idade Média, foi marcado pela fragmentação territorial deste vasto e antigo império em vários reinos e estados sucessores, que contribuiu para a formação das identidades nacionais europeias decorrentes dessa fusão entre a cultura germânica e a cultura latina, representando uma viragem significativa na história do mundo antigo. Estando o Império Romano já totalmente cristianizado, desde os inícios do século IV, estabelecendo-se como a religião oficial, esses povos que entraram em contacto com o Império por via comercial, diplomática e cultural foram sendo convertidos ao cristianismo em momentos diferentes e sob circunstâncias distintas. Em alguns casos, os líderes bárbaros perceberam que esta conversão era a melhor maneira de fortalecer a sua posição política, podendo estabelecer alianças com o Império Romano ou demonstrar a sua adesão aos valores romanos, o que muitas vezes resultava em benefícios políticos e materiais, como fez o rei franco Clovis, que se converteu e promoveu ativamente a conversão dos seus súbditos. Em alguns destes casos, grupos inteiros de bárbaros adotaram o cristianismo, no seguimento de acordos políticos ou alianças com o Império Romano. A sua conversão ao cristianismo também foi promovida por missionários cristãos que viajaram para as suas terras, adaptando a mensagem à cultura local, mas modificando significativamente as crenças e valores e práticas culturais desses povos, à medida que absorviam elementos da fé cristã, criando inclusivamente novas correntes de pensamento cristão. A conversão dos povos bárbaros ao cristianismo acabou por ser um processo complexo e multifacetado, com impacto na história da Europa Ocidental. A Igreja foi capaz de manter a paz no meio das invasões e, com isso, o poder papal se fortaleceu ainda mais. A apostasia da Igreja já estava estabelecida pela sede de poder. A tentação de dominar os reinos do mundo e usufruir de proveitos e honras humanas foi muito forte. Os homens praticavam todo tipo de crime para adquirir riqueza ou posição. Mais tarde, em 533, o imperador Justiniano oficializou o poder civil para o papado e para a Igreja Católica Apostólica Romana. Pois, como Constantino estava em Constantinopla, a cidade de Roma precisava de uma liderança e os bispos foram ocupando o espaço vazio. Consequentemente, a mudança de Constantino de Roma para a nova capital, atualmente em Istambul, na Turquia, foi outro evento significativo na história do Império Romano. Ele viu a mudança de capital como uma maneira de unificar o Império, pois Roma estava cada vez mais distante das regiões orientais, onde se concentrava agora a grande parte da população e das riquezas. A criação dessa nova capital era um legado pessoal do seu governo, que foi nomeada Constantinopla em sua honra. Mas após a morte de Constantino, o Império Romano foi dividido entre seus filhos e Constantinopla tornou-se a capital do Império Romano Oriental, também conhecido como Império Bizantino, enquanto Roma permaneceu como a capital do Império Romano Ocidental. Essa divisão eventualmente levou à separação permanente dos dois impérios, o que contribuiu mais tarde para a queda do Império Romano Ocidental em 476 d.C., com as invasões bárbaras, enquanto o Império Romano Oriental continuou a existir por muitos séculos. A cidade de Constantinopla desempenhou um papel fundamental na preservação da cultura greco-romana e na promoção do cristianismo ortodoxo, servindo como centro político, cultural
e religioso do novo Império Bizantino. Vejamos mais um exemplo de um contexto pagão que recebeu um novo significado para ser incorporado no cristianismo, para que a Igreja ganhasse mais poder. Os imperadores declaravam-se divindades e senhores da consciência de seus súbditos, como se fossem um Deus entre os homens, representantes da vontade dos deuses. A história registra claramente a incorporação desse conceito nas ações dos bispos e dos papas da Igreja. O primeiro a usar oficialmente o título de Papa foi o Papa Leão, no V século. Ele foi o primeiro a se autoproclamar o bispo dos bispos com autoridade divina, a manifestação da palavra de Deus. O modelo de autocracia imperial romana, com autoridade dos deuses, foi oficialmente incorporado ao poder papal. O apóstolo Paulo declarou: "Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia." Em seguida, ele diz que a liderança da igreja chegaria a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. À medida que o Império Romano se enfraquecia, o poder da Igreja e dos Papas se fortalecia por meio de práticas pagãs que contaminaram a essência do cristianismo. As doutrinas, cerimónias e superstições pagãs foram incorporadas à fé e ao culto, gerando medo e dependência dos fiéis. O resultado disso foi o período sombrio da Igreja, a Idade Média. Este foi um período de grandes transformações na história da Europa. Foi um período em que o cristianismo se tornou a religião dominante e o feudalismo se desenvolveu pelo continente europeu. Agora, a Nova Roma cristã também tinha um poder humano semelhante aos Césares. Declaravam ter autoridade como se fossem o próprio Deus. O povo era ensinado que o Papa era o mediador terrestre e que estava no lugar de Deus aqui na Terra. Nos concílios, o domingo era exaltado e o sábado era menosprezado como relíquia judaica. Ter cristãos no poder parece algo bom. Os cidadãos deveriam ser governados com bondade e generosidade. É o que se espera de um governo cristão. Mas, será que foi isso que realmente aconteceu? A verdade é que, pouco a pouco, os fiéis que insistiam em observar o sábado passaram a ser recriminados e, mais tarde, condenados como hereges. Por fim, os 10 mandamentos foram oficialmente alterados. No ano 800, o Papa Leão III tinha poder para coroar e destituir reis e imperadores. Poderoso, conseguiu deter as invasões nórdicas, buscou restabelecer o esplendor de Roma, fazendo renascer a cultura grega clássica e as suas obras de arte. Mas com que recursos? A ideia foi seguir o exemplo dos imperadores pagãos, cobrar impostos, acusar pessoas estratégicas de traição para despojar suas riquezas. Foram algumas das formas corruptas de enriquecimento da Igreja naquele período. Tudo isto deu origem a 2 tipos de cristãos. Um grupo de cristãos obedientes à Bíblia, fiéis aos princípios da Igreja primitiva, cristãos que foram obrigados a escolher entre renunciar sua consciência e aceitar a autoridade papal ou passar a vida nas masmorras e sempre dispostos a morrer por amor a Jesus. O outro grupo de cristãos era o que odiava e perseguia os próprios cristãos, que ainda buscavam seguir os ensinamentos de Cristo. Esse grupo acusava os estudiosos das Escrituras de traidores e proibiam os fiéis de ler a Bíblia, de guardar o sábado e de não aceitar a autoridade suprema do Papa ou da Igreja de Roma. Primeiro foram os líderes judaicos, que perseguiram os cristãos. Depois, após o imperador Nero, foi o próprio Império Romano a persegui-los. No entanto, após o imperador Constantino, essa perseguição terminou. Com o tempo, a Igreja Cristã foi ganhando mais e mais poder, até se corromper e passar a ser ela própria perseguidora dos cristãos que queriam ser fiéis à Bíblia. Assim, os cristãos passaram de perseguidos a perseguidores
e os cristãos fiéis passaram a ser objeto do ódio popular. Como disse Jesus, até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e todos sereis odiados por causa do meu nome. Enquanto isso, muitos dos líderes da igreja, bispos e sacerdotes eram amantes dos prazeres da carne, corruptos e tiranos. Ficaram semelhantes aos antigos líderes das religiões pagãs, que no passado perseguiram os cristãos. Foi nesse contexto que foi criada a Inquisição, uma instituição desenvolvida pela Igreja Romana, com o objetivo de combater a suposta heresia, blasfêmia, feitiçaria e costumes considerados apóstatas. As primeiras inquisições foram registradas na França, Itália e Alemanha, mas logo se espalharam por outros países como Espanha e Portugal. A Inquisição é um período controverso da história, onde reinou a intolerância, perseguição e violência. É verdade que não foram apenas os cristãos fiéis à Bíblia que foram perseguidos, pois esta instituição foi responsável pela morte de milhares de pessoas, incluindo judeus, muçulmanos e pessoas acusadas de feitiçaria, tendo causado grande medo e repressão na sociedade medieval. As principais características da Inquisição eram o uso de tortura para obter confissões, a aplicação de penas severas, incluindo a morte na fogueira, e o sigilo dos processos, que eram conduzidos por juízes eclesiásticos, ou seja, da própria igreja. A Europa se tornou um vasto campo de batalha e, mais uma vez, os fiéis a Cristo buscaram refúgio no isolamento e na obscuridade durante os séculos de perseguição. Assim, a nova Roma cristã trouxe um longo período de escuridão, trevas morais e espirituais. Aqueles que diziam agir em nome de Deus, na verdade perseguiam e matavam. E aqueles que amavam e queriam servir a Jesus eram odiados e perseguidos. E é exatamente num desses lugares remotos, nas montanhas, onde encontraremos a história dos valdenses. E é por isso que no próximo episódio vamos conhecer Piemonte, que é uma região do norte da Itália, localizada entre os Alpes e o mar Mediterrâneo. E esse lugar era o refúgio dos valdenses, numa região montanhosa com vales profundos e florestas densas, onde este grupo de cristãos se refugiou e arriscou a vida para preservar a Bíblia Sagrada e espalhar a sua mensagem. Não percam o próximo episódio desta viagem incrível pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Gostou deste conteúdo? Então temos uma oferta muito especial para si. Peça o curso O Grande Conflito e viaje pelas páginas da incrível história do cristianismo e descubra os desafios e conquistas dos seus heróis. Peça por SMS ou WhatsApp para o número 933 93 9291 e receba de forma totalmente gratuita o curso O Grande Conflito.